A Daniela vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O capítulo é o 42. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Esse comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Bom, é através do silêncio que nós vamos ter oportunidade de refletir sobre os acontecimentos do nosso dia. Pois nós já sabemos que as rusgas, a raiva, as mágoas, as decepções, se elas não forem ressignificadas como motivadoras de mudança da nossa atitude, de perdão, se tornam potenciais geradores de doenças ou entraves na nossa vida. Trazemos na nossa consciência a noção do certo e do errado. A meditação é o mecanismo mais preciso para acessarmos essa consciência e, consequentemente, tomarmos a atitude mais correta e o caminho mais seguro a seguir. Ela também pode ser utilizada para equilibrar o funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo. Também através da quietude que oportunizamos o melhor momento mais favorável para a aproximação do nosso mentor ou da espiritualidade, com o intuito de novas ideias, de cura, de mensagens, de resolução de problemas, que possamos diariamente, através do silêncio, acessarmos, termos um encontro com o nosso eu interior. Muita paz. Jesus, mestre amigo, consolador, que nos abençoa nessa tarde de hoje, onde conhecedor que és das nossas necessidades, vem nos trazer o alento. A nossa mentora, Joana de Ângeles, mãezinha do coração, médica, psicóloga, que nos ensina o autoconhecimento. Pedimos que com o seu carinho, a sua alegria, envolva nos braços a Daniela Mair, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde. Hoje eu vou usar isso aqui, porque eu sou o plano B hoje. Apresento-lhes a versão rosa de Selma Reis. Selma Trigo está com chikungunya, a Selma, entendeu? Então, eu tive esta manhã para fazer a palestra de hoje. E tudo bem, porque minhas amigas falaram que é o quê? É o exercício da flexibilidade e do jogo de cintura. Achei o máximo. Então, vamos lá. O tema que nos coube foi inimigos desencarnados. Que poderia ser mais convidativo, né, do que você ter uma manhã para preparar uma palestra sobre inimigos desencarnados. Sensacional. E aí, eu fui consultar o seguinte. Perturbações Espirituais, um dos últimos livros que o Divaldo colocou para a gente, né, à disposição para o nosso conhecimento, e o Conflitos Existenciais. Tá? Por quê? Porque, às vezes, o nosso maior inimigo não está fora. Né? Então, vamos falar dos inimigos desencarnados. Nós vivemos, então, num universo, tá? Eu tenho que ficar aqui, senão eu vou ficar andando igual uma gazela.
Então, o que acontece? A gente está no universo recheado de energias. Energias que nos movem o tempo todo. Tá? Energias, vibrações, o intercâmbio entre mentes, entre pensamentos, e tudo isso se materializa e volta à sua origem. Então, vai fazendo assim. Só que a ideia é que isso aconteça de uma forma harmônica, porque o universo é regido pela lei do amor, pela lei de harmonia. Tá? E nós, seres humanos, que somos o princípio inteligente do universo, nem sempre nos desenvolvemos de maneira feliz e harmônica. Né? Pelas inúmeras reencarnações, através da doutrina espírita, que é a doutrina que nós escolhemos, porque é a que a gente acredita, né? A gente vai se desenvolvendo a partir de inúmeras vidas. E nessas vidas, a gente vai progredindo, ou a gente vai dando umas derrapadas básicas. E a lei da evolução, essa derrapada, ela costuma acontecer. Por quê? Porque muitas vezes o ser é guiado por instintos agressivos. Desde os primórdios, a gente tem essa ânsia, né, por preservar a espécie. É o que Freud chamou de pulsão de vida. Né? Nós tendemos à vida, né, à evolução. E o Espiritismo vem, arremata e diz assim, o progresso, meu querido, é inexorável. Vai acontecer, independente da sua vontade ou não. Que seja por amor e não pela dor. Porém, a gente, por desenvolver, né, e por se, na verdade, não desenvolver, mas se acostumar com esse instinto agressivo, né, para a preservação da vida, a gente começa a tomar atitudes que não vão de encontro à lei do universo, à lei de harmonia, à lei do amor. E aí a gente começa a gerar mágoas nos outros. A gente começa a sentir raiva dos outros. A gente começa a sentir culpa pelos erros que a gente comete. A gente começa a achar que a gente tem poder sobre o outro. E aí a gente sente ciúmes. E a gente acha que o outro é da gente. E quando a gente não acha isso, a gente quer o que o outro tem. E aí a gente sente inveja. Então, tudo isso está nos afastando do que a gente poderia considerar como uma lei de amor, né? Como uma lei que foi o ensinamento máximo de Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então, eu acho muito interessante quando a gente estuda esse livro Conflitos Existenciais, porque todas as terapias que ela sugere para cada uma dessas emoções, desses sentimentos que eu sugeri aqui nesse início de palestra, a solução é o amor. Não é um espetáculo isso? Ou o amor a si mesmo, ou o amor pelo próximo. E eu vou entrar mais nisso daqui para frente. Então, vamos começar então falando dos inimigos desencarnados, porque sim, eles existem. Pelas decepções que a gente passa na vida, pelos problemas que a gente enfrenta, a gente vai criando esses sentimentos e às vezes a gente tem vontade de se vingar daqueles que a gente entende que nos prejudicaram. Então, nesse livro Perturbações Espirituais, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, ele vem contando a história de uma casa espírita que sofreu ataques por inimigos desencarnados. Né? E eu vou estudar esses inimigos desencarnados à luz das organizações que a gente frequenta, óbvio.
né? Então, a gente pode estudar isso numa casa espírita, a gente pode estudar isso na nossa família, a gente pode estudar isso conosco mesmo, com os nossos inimigos. Então, só fazendo uma breve citação aqui sobre esses tipos de influências que podem acontecer, que a gente estuda lá no livro dos Espíritos, existem 3 tipos de obsessão. Tá? A obsessão simples, né, que é aquela em que os espíritos vão vir nos influenciar e a gente só vai atender a esse desejo que é deles se esse desejo estiver dentro da gente também. Então, aí a gente está conivente, a gente está afim, a gente está na lei de afinidade com esses inimigos desencarnados. Então, por isso que a gente nunca pode dizer que a culpa é deles. Porque, na verdade, há ali uma comunhão de ideias. Se você toma uma atitude, é porque, de alguma forma, o teu valor, o teu intelecto se assemelha a quem está com você. Encarnado ou não. Ou não. Porque a gente está numa rede e, normalmente, quando a gente trabalha numa casa espírita, a gente costuma se chamar de família. Por quê? Porque são indivíduos que têm objetivos iguais, que estão ali lutando por um mesmo fim. Né? Então, se você tem um inimigo desencarnado, ao invés de dizer que a culpa é dele, que o problema é ele, e chegar no atendimento fraterno e falar assim, eu não aguento mais esse espírito falando na minha orelha. Entendeu? Eu estou cansado disso. Comece a olhar para você. Ao que você dá valor? Porque o contrário de amor, gente, segundo o nosso querido Jung, é o poder. Onde existe poder, não pode haver amor. E aí, encarnados ou não, todos nós temos desejos. E a gente, em busca de executar, de ver os nossos desejos atendidos, a gente vai tomando determinadas atitudes. Então, dentro de uma casa espírita, o que poderia acontecer? Aliás, antes de eu entrar nesse resuminho, eu vou até terminar. Então, tem a obsessão simples. Não, nem vou escrever aqui. Eu não sabe por que eu faço slide? Hoje eu vou contar para vocês. Porque minha letra é horrorosa. Então, eu não consigo. A letra sai torta, as pessoas não entendem. É por isso que a Daniela faz slide. Então, eu vou falar. Então, temos a obsessão simples. E depois a gente vai para o estágio da fascinação. Esse estágio já é um pouco mais complicado, você não consegue sair dele sozinho. Porque a obsessão simples você consegue. Se você tiver o seu pensamento firme, se você fizer o vigiai e orai, que todo dia a gente escuta aqui dentro, você consegue sair. Espera aí, isso aqui que eu estou fazendo não está indo de encontro com o que Jesus ensinou. Ele não falou que eu tenho que amar o próximo? Se eu estou indo lá fazer fofoca, melindres, e fico magoadinha, e não sei o que, eu estou indo contra o que ele me ensinou. Amar o próximo é a mim mesmo. Então, eu não vou fazer. E aí, você não faz, ele não consegue atuar na sua mente. Não conseguiu, ele vai catar outro. É simples assim. Né? Só que, às vezes, ele consegue. Porque a gente está invigilante, porque a gente está com sentimentos que a gente não conseguiu trabalhar direito dentro do nosso coração. E aí, o que vem? A fascinação. Então, na fascinação, você começa a achar que você vem em missão a esse mundo. Entendeu? Que você e Madre Teresa de Calcutá, são assim. Entendeu? Os homens começam a achar que eles foram franciscanos. E que agora eles vieram para ampliar ainda mais a missão de Francisco de Assis. Entendeu? E aí, você entra numa soberba, né? E num complexo de superioridade que só Jesus na causa. Tá? Então, essa é a fascinação. A subjugação, ou possessão, como queiram, já é um estágio muito triste de se ver. Quando vocês estão andando na rua, que vocês veem, às vezes,
essas pessoas em situação, né, sem lar, né, de moradores de rua, quando vocês veem ele discutindo, falando com as nuvens, né, olhando para o poste e discutindo com o poste, ou seja, alucinados, isso aí pode ser entendido já como um processo de subjugação. Por quê? O corpo onde, né, se encontra aquele espírito virou terra de Malboro. O que é terra de Malboro? Todo mundo pode se apossar e tomar conta. Então, nos transtornos, o que a gente vai ver? Nos transtornos psicológicos? As múltiplas personalidades, né? Toda psicose, de alguma forma, ela tem um processo obsessivo. Tá? Todas elas. Por quê? Porque a sua mente está frágil. E quando ela está frágil, ela pode ser facilmente influenciada. Tá? Então, entendemos um pouco como os inimigos desencarnados atuam. Então, tudo começa onde? No pensamento. Né? Tome cuidado com aquilo que você pensa, porque aquilo pode acontecer. Tá? Então, no livro Perturbações Espíritas, o Manuel Filomeno, né, o espírito, ele diz que a situação em que uma determinada casa espírita estava era por conta da época da Inquisição. Então, eram inquisitores, suas vítimas, judeus, muçulmanos, que, indignados pelas decepções durante tantas e tantas reencarnações, vieram, se juntaram, segundo eles, se instalaram em cavernas sombrias no próprio planeta, para, em união, acabar com os amantes da verdade, os seguidores de Jesus. Então, essa casa espírita, assim como a nossa, ou como qualquer outra, não é preferida de ninguém. Né? Isso pode acontecer com qualquer casa espírita. E eles estão relatando aqui, graças a Deus, para que isso sirva de exemplo. Para a gente não achar que a gente é o rei da cocada baiana. Né? Então, devido a essas decepções, né, eles vão se juntar, e aí eles começam a se apossar dessas mentes em desalinho, desses criminosos, de todos esses que são contra o cristianismo, Rede Viva, o espiritismo. Tá? E aí, eles começam a influenciar as mentes dos oradores, né, dos palestrantes, dos instrutores, a fazer o quê? A dizer que a doutrina espírita está ultrapassada para o século XXI, que ela precisa ser revisada, que Allan Kardec já foi, entendeu? Que as pessoas, que os médiuns, né, e os dirigentes que seguem, né, o espiritismo com afinco, praticando tudo aquilo que eles estudam, são ortodoxos, são fanáticos, são ultrapassados e são antiquados. E aí, esses espíritos que trabalham, né, nas trevas, esses inimigos desencarnados, como que eles fazem? Eles são extremamente intelectualizados, super desenvolvidos intelectualmente, com um poder de magnetismo e de hipnose absurdo, por conta de muito estudo mesmo. São cientistas, mas pobres de espírito, pobres de amor. Falta amor. Tem muito conhecimento e pouco amor. Então, aí a gente começa a escutar que Deus é tudo. Então, Deus também é o mal. E aí você fala, ai, Deus é o mal? Mas como é que é isso? Deus criou o mal, mas Deus também contém o mal? Sim, Deus também contém o mal. Tudo aqui foi Deus que criou. E aí eles começam a falar também que a gente não precisa rezar antes de dormir. Para quê? Para que vai rezar antes de dormir? Não reza, não. Porque aí vai vir mais desafio para você, e aí você vai passar pelas provas, né, e você vai provar que o mérito foi todo seu. Então, você não precisa rezar antes de dormir.
né? E você vê que a gente vai escutando e aquilo até... é verdade, né? Porque o desafio me leva à evolução. Então, já que eu vou evoluir, então eu quero mais desafio. Então, eu vou rezar aqui, mas né? Rezar o quê? Eu vou deitar na cama e vou para um umbral amarradona, né? E aí, alguns oradores da casa começam a propagar isso. E o que acontece? Vão criando-se facções, grupos de pessoas que acreditam numa coisa e pessoas que acreditam noutra. Tá? Isso aí vai gerando o quê? Aquilo que os inimigos desencarnados mais querem. Intriga, fofoca, mágoas, cara ruim. Você passa lá, bom dia. Né? Tá fazendo um trabalho, não sei, critica tudo, mas não vem com uma solução. Tudo está errado, mas não vem com uma solução. Né? E isso vai gerando um desconforto. E assim, as equipes de trabalhadores vão se debandando, vão desistindo, vão se achando incapazes, tá, de executar a missão que elas se comprometeram. Lamentavelmente. Porque é um trabalho árduo, mas é um trabalho necessário. A gente precisa ampliar a nossa consciência, aumentar a nossa capacidade de amar, para que a gente consiga mudar o mundo. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Então, a casa espírita é uma bênção, porque aqui existe uma egrégore, existem pessoas que estão com a mesma vontade de aprender a amar. Porque saber amar é um passo, assim, muito distante do que a gente ainda está executando hoje. Mas a diferença do espírita, sobretudo de qualquer um que tenha uma ética, que tenha um valor, né, ligado ao amor, é a vontade de amar. É isso que eles pedem, é isso que eles precisam. Tá? Então, não bastasse tudo isso, o dirigente da casa, que era casado, ainda começou a se envolver amorosamente com uma jovem na casa. Então, os inimigos desencarnados, às vezes, começam a nos influenciar para relacionamentos amorosos ilusórios. E, eu estou falando da casa espírita, daqui a pouco eu vou para a família. Então, o resultado foi que a criatura engravidou. Tá? Eu estou contando o livro inteiro, né? Mas tudo bem. E não lhe sobrou nenhuma alternativa a não ser se separar do relacionamento que realmente já tinha acabado, né? Porque quando a gente começa a olhar para o jardim do vizinho, é que o nosso está com alguma praga, entendeu? Então, ele teve que se separar, teve que assumir esse filho, já que o aborto, na visão do espírita, é um crime, né? E eu não vou discutir esse assunto, ponto. E ele se afasta da direção da casa, colocando outras pessoas. O que a gente precisa saber disso? Independente de existirem inimigos desencarnados, nós nunca estamos desamparados. Jamais. Porque é justamente nesse momento em que uma casa importante, seja ela o tamanho que for, seja ela no lugar que for, está desabando, é que vem a ajuda. Então, é que liga, por exemplo, para Iraci: vem cá, pelo amor de Deus, e salva essa casa aqui para mim, porque a casa existe há 58 anos, a gente não pode ficar sem eles, e papapá. Então, assim, é nesse momento que a gente tem que mais se unir e que a gente tem que mostrar que a gente realmente sabe amar. Como que a gente faz isso? Perdoando. Perdoando. Olhando para os defeitos dos outros e falando: eu também tenho. Se eu estou vendo no outro, que faria eu se estivesse ali naquele lugar? E assim a gente vai fazendo exercício de amor.
tá? E consegue, então, tirar de cena, né, esses inimigos desencarnados. Então, falei de uma casa espírita, vou entrar na família, né? Por quê? Porque a família é a célula máter. Uma família saudável tem indivíduos saudáveis que formam instituições saudáveis, organizações saudáveis, onde a gente trabalha, né, isso, e ganha o nosso sustento. Então, na família, vamos trazer essa situação para a família. Nós temos, então, uma família que o filho está se drogando, tá? Não conversa, nunca teve diálogo direito dentro dessa casa. O pai é ausente, acha que a única coisa que ele tem que fazer é botar dinheiro dentro de casa e mais nada. A mãe está em depressão porque ela se sente rejeitada, né? Porque o pai nunca tem tempo para ser marido, né? Ele tem tempo para ser provedor, mas não tem tempo para ser marido, para dar carinho. E o carinho que eu estou falando não é esse que a gente passa a mão aqui, não, porque cada um tem uma forma de fazer carinho, né? Tem pessoas que gostam de toque, tem outras que são atenciosas, né? O que você está precisando? Você está precisando de alguma coisa e tal? Então, a mulher começou a entrar em depressão. E o menino, que estava dentro desse contexto todo, ficou sem referência, nem de pai e nem de mãe, porque uma pessoa em depressão também fica o quê? Ausente, isolada. Então, o que ele fez? Eu preciso sentir prazer. E esse prazer, como eu não sei, né? Eu não sei amar, eu nunca fui amado, então eu entendo que isso pode acontecer de uma maneira fugaz. Então, o que ele faz? Se droga. O que a menina faz? Fica viciada em compras, compulsão por compras, né? Inúmeros tipos de vícios, tá? E aí, você vai me dizer que esse ambiente familiar está repleto de espíritos de luz? Fica complicado. Fica bem difícil, né? Então, é nesse momento em que a gente tem que mostrar a nossa capacidade de amar. E a gente faz isso de que forma? A gente faz isso dialogando. A gente faz isso prestando atenção no outro. Só que muitas vezes a gente não está dando conta, nem a gente mesmo, nós. E aí eu volto agora para o ser humano, porque inimigo, a gente pode olhar o seguinte, essa primeira partezinha, migo, é dentro, migo sou eu. Então, dentro de mim existe alguma coisa que não está legal. E aí, a gente tem, então, que começar a fazer o trabalho de amor por nós mesmos. Porque ninguém vai conseguir amar o outro se não conseguir se amar. Não há como. Sabe por quê? Porque a pessoa que não se ama, normalmente é super crítica. Porque, sim, ela é autocrítica, porque tudo que ela faz, ela acha que não é o suficiente, e ela é crítica com o outro. Né? Porque se eu não consigo ver nada de bom dentro de mim, como é que eu vou ver no outro que está ali na minha frente? Então, isso vai gerando um desconforto, né? E é o ambiente ideal para os inimigos atuarem. Né? É só o que eles estão precisando. Tá? Então, de que maneira que a gente pode trabalhar? Quais são os nossos inimigos internos que vão ajudar os inimigos desencarnados a atuar? Podemos citar aí a preguiça? Seria ela um inimigo interno? Então, vamos entender de onde vem a preguiça. Joana de Ângeles disse que a preguiça tem a causa num choque emocional mal digerido, que leva à mágoa. Então, o sujeito preguiçoso sofreu algum trauma,
tá? Algum choque emocional que ele não curtiu, que ele não conseguiu digerir, e isso levou ele a uma mágoa muito grande. Essa mágoa vai fazer com que ele tenha o que ela chama de elevado egotismo. O que é isso? O ego tem medo de fracassar. Então, para não fracassar, sabe o que ele faz? Ele não faz. Não é ótimo isso? Ele não faz. Então, aí você acorda de manhã e você tem uma prova. E o que você faz? Não estuda. Por quê? Porque na hora que você tirar 0, você vai falar para o outro assim, tudo bem, eu não estudei mesmo. Entendeu? Então, você não fracassou. Agora, se você estuda, vai lá e tira 3, aí o que acontece? Você fracassou. Porque você estudou a matéria de uma forma errada. Né? Então, a preguiça é como é que a gente trabalha essa preguiça? Porque não adianta a gente falar aqui de inimigo e não falar de solução, né? Como que a gente trabalha a nossa preguiça? A preguiça é trabalhada através do amor. Todos os sentimentos, todos os sentimentos, todas as emoções que eu estou falando aqui são trabalhadas pelo amor. Vocês querem ver? Por exemplo, quando você tem preguiça, se eu estou explicando tudo isso aqui, significa que você tem um complexo de inferioridade. O que é isso? Você não se acha capaz o suficiente. E por não se achar capaz o suficiente, você desiste de fazer. Tá? Então, se você quer trabalhar a sua preguiça, o que você tem que começar a fazer? Aumentar a sua autoestima. Acorda de manhã, olha para o espelho e fala assim, o que eu posso fazer para você ficar mais bonita? O que eu posso fazer para você ficar mais amorosa? O que eu posso fazer para você ficar mais conhecedora daquilo que você precisa saber na vida? Então, comece um processo de auto-amor. Amor por si mesmo. Valorize os talentos que você possui. Todos nós temos potencialidades. Todos nós. Não tem uma pessoa aqui dentro dessa sala que não tenha um talento. Não existe. Tem pessoas que são organizadas, tem pessoas que sabem ouvir o outro com uma maestria. Tem pessoas que falam, que sabem se expressar. Tem pessoas que são extremamente carinhosas. Tem pessoas que são pacientes. Olha quanta coisa a gente tem de bom. Por que a gente só consegue olhar no espelho e ver o que há de ruim? Existe uma linha da psicologia maravilhosa, que a Joana, inclusive, cita no Conflitos Existenciais. Psicologia positiva. Então, o sujeito vai para a terapia e você só enaltece o que ele tem de bom. Ele está reclamando, está falando, não, mas veja bem, vamos olhar por esse lado. Você conseguiu levantar da cama, você conseguiu se vestir, você fez as suas unhas, você penteou o seu cabelo. Olha para isso, tem pessoas que não conseguem levantar da cama. E aí você vai começando a trabalhar essa autoestima da pessoa. Ela vai começando a se sentir, né, capaz. E aí ela consegue sair dessa prostração. Tá? Então vamos falar de uma outra emoção aqui que quase ninguém tem. Entendeu? Só os espíritos trevosos mesmo, bem inferiores, né, que possuem essa. A raiva. Né? Ninguém aqui. Eu? Nada. Zero de raiva. Entendeu? Eu sou uma pessoa, espírito de luz. Que é a raiva, minha gente? A raiva é o ego ferido. Então, a pessoa raivosa é uma pessoa o quê? Orgulhosa. Tá? É o ego ferido, tá? Que vendo no outro o que ele não quer ver em si, começa a desferir golpes violentos, agressivos, injuriosos. Então, toda vez que você ficar com raiva,
você vai pensar agora, por que eu tô com tanta raiva? Para que eu tô fazendo isso? Qual a intenção disso? O que essa pessoa está me deixando com tanta raiva? Aonde que ela está atingindo em mim que eu não estou conseguindo ver que eu tenho? Por que eu estou projetando tudo nela? Tá? Então, nesse momento, aqui ela explica, né? Por que esse ego está ferido? Porque o sujeito acha que ele é melhor que os outros. Então, o complexo aqui não é de inferioridade, é de superioridade. Ó que delícia. Agora eu vou perguntar, quem aqui sente raiva? Vai todo mundo ficar caladinho, né? Então, existe aqui um complexo de superioridade. A pessoa acha que sabe tudo, que sabe mais que o outro. Então, o tipo de terapia aqui, para afastar os inimigos internos e os inimigos externos, que consequentemente virão, né, porque há uma afinidade aí, o que ela tem que fazer? Amar o próximo. Né? Aceitar outros pontos de vista. Dialogar, que é o que menos o raivoso sabe fazer. O raivoso grita, o sábio fala, dialoga, expõe. Tá? E a filha da raiva, quem que é? A culpa. Porque primeiro ele faz, aí depois ele pensa, pô, fiz. E aí ele sente o quê? Uma culpa. E essa culpa, ela é a raiva que alguém sente de si mesmo. Tá? Então, a pessoa, isso pode vir de vidas passadas, tá, gente? Às vezes a gente sente culpa e não necessariamente é dessa vida. Tá? A gente pode estar aí capengando já algumas vidas aí, então esse sentimento fica arquivado no nosso self, né? E aí a gente, toda vez que passa por uma situação, a gente sente aquela agonia, sabe? É uma angústia que você não sabe explicar. Entendeu? Isso é culpa. E aí, tudo que o sujeito vive de negativo, ele acha que merece punição, que merece reparo. Então, ele começa a se punir. A culpa paralisa. Por isso que a Joana fala tanto assim, tudo bem, todo mundo vai sentir culpa. O problema é quando você fica se alimentando dela. Tá? Outra, os ciúmes, que eu já falei. O sujeito acha que, muitas das vezes que a gente vai para a mesa mediúnica, a gente ouve relatos de espíritos que não aceitam que o outro está com o outro e não está com ele. Né? E a gente vê isso só nos desencarnados? Não, porque quando a gente desencarna, a gente está exatamente igual àqueles que estão sem o corpo. Então, não há nada de diferente entre nós e eles, absolutamente nada. Né? A mágoa é uma necessidade de poder. Olha que loucura! A pessoa está magoada, fica com aquela cara de cachorro sem dono, né? E aí você olha, você sente pena e, na verdade, o magoado tem necessidade de poder. Olha para isso. E eu entro no finalzinho agora falando dos medos, que também podem ser considerados os inimigos do amor. Já que a gente está falando aqui de uma terapia que envolve amor, então a gente pode falar do medo de amar, né? Muita gente tem medo de amar. E para o medo de amar, eu tenho uma frase que ela coloca no livro que é maravilhosa. Pior do que a tristeza de ser rejeitado é a tristeza de nunca viver um amor. Então, que a gente fique com essa mensagem de que não importa, gente, o que o outro está nos fazendo, né? De que a gente tem aí os inimigos desencarnados, né? Aqueles que ficam nos influenciando. Nada disso importa se você voltar o olhar para você e começar a avaliar quais mudanças você tem que fazer dentro de você
para amar mais, para se amar, para aprender a respeitar as limitações dos outros, porque é isso que a gente está fazendo aqui. Não existe um inimigo desencarnado que seja muito diferente daquilo que nós somos. Então olhe para ele com os olhos de amor, que são os mesmos olhos que Jesus nos olha. Né? Jesus olha para a gente, meu filho, mas está errando até hoje. Tudo bem. Eu entendo, eu compreendo essa sua limitação. Agora, quanto mais tempo você ficar aí, mais dor você vai sentir. Então, engata primeiro e vamos embora. Tá? Findamos essa palestra pedindo a vocês que amem mais. Que amem muito a vocês mesmos. Que olhem para vocês todos os dias com muito carinho, com muito amor, por tudo que vocês já fizeram, porque se nós estamos todos hoje sentados aqui, é porque a gente tem mérito. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser considerado. Bom passe para todos vocês.